A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O criptídeo é amplamente conhecido como White Bluff Screamer, o nome que evoca tanto a suposta coloração da criatura quanto o som lancinante que se tornou sua marca registrada. No entanto, dentro da comunidade local de White Bluff, no Tennessee, Estados Unidos, onde a lenda se concentra, ele também é referido simplesmente como a White Thing. De forma mais sinistra e carregada de superstição, alguns o associam a um presságio de morte, ecoando a figura da Banshee no folclore irlandês, um espírito cujo lamento anuncia um falecimento iminente. A gênese do mito do White Bluff Screamer permanece envolta em incerteza, com diversas narrativas tentando explicar seu surgimento. A história mais proeminente e difundida situa suas origens na década de 1920, no seio de uma família que construiu seu lar em uma área remota e isolada perto de White Bluff. A lenda narra que, noite após noite, essa família era atormentada por gritos agudos e penetrantes que emanavam da floresta circundante. A narrativa culmina em uma tragédia sombria. O pai, levado ao desespero pela incessante tortura sonora que aterrorizava seus filhos, aventurou-se na escuridão na tentativa de silenciar a fonte do barulho. Ao retornar para sua casa, ele teria encontrado sua família brutalmente assassinada. Acredita-se que os gritos que ele ouviu momentos antes eram, na verdade, os lamentos finais de seus entes queridos, e a criatura responsável por essa atrocidade passou a ser conhecida como White Bluff Screamer. Contudo, outras teorias buscam explicações menos sobrenaturais para o surgimento da lenda. Uma delas sugere a possibilidade de o Screamer ser um animal exótico que escapou de algum circo itinerante que passou pela região no passado. Outra hipótese o associa a uma possível manifestação paranormal ligada a um antigo assassinato ocorrido nas proximidades de White Bluff. A comparação com a Banshee, um espírito feminino do folclore celta, cujo lamento pronuncia a morte, também é recorrente, sugerindo uma possível interpretação da criatura como um arauto de desgraça. A descrição da aparência do White Bluff Screamer é notavelmente inconsistente entre os diferentes relatos, o que apenas intensifica o mistério que o envolve. Algumas testemunhas descrevem uma figura branca e nebulosa, quase translúcida, que parece deslizar silenciosamente pela densa vegetação da floresta. Outras versões pintam uma imagem mais corpórea, com uma pelagem densa de cor branca ou creme, por vezes comparada a de um macaco grande, ou a um ser humanoide alto e de constituição magra. Uma descrição particularmente perturbadora e que reforça a conexão com o folclore de fantasmas femininos é a de uma figura que se assemelha a uma mulher vestida de branco, pairando ou movendo-se com eterealidade pela floresta. Há também relatos que mencionam uma criatura de proporções impressionantes, com uma altura estimada entre 3 e 3,6 metros, caracterizada por um corpo esguio e uma aparente aversão à luz do sol, sugerindo hábitos noturnos. Um detalhe intrigante que surge em alguns relatos é a alegação de que a criatura deixa para trás círculos de grama inexplicavelmente queimada. Há áreas onde a vegetação não volta a crescer por um período considerável. Essa peculiaridade levanta a possibilidade de uma natureza sobrenatural ou de uma interação desconhecida da criatura com o ambiente. A grande maioria das histórias e lendas relacionadas ao White Bluff Screamer está fortemente concentrada na região de White Bluff, no estado do Tennessee. O ponto central dos relatos parece ser uma área conhecida pelos moradores locais, como o Oco ou o Vale,
situado nas proximidades da cidade. A década de 1920 emerge como o período mais significativo nas narrativas, diretamente ligada à trágica história da família que supostamente deu origem à lenda. No entanto, relatos esporádicos de sons estranhos e avistamentos ocasionais continuam a surgir até os dias atuais, embora muitas vezes permaneçam no âmbito de anedotas e careçam de verificação independente. Um relato específico, datado de setembro de 1986, descreve o avistamento por uma testemunha de uma criatura de coloração branco-creme com uma semelhança a um macaco, agachada na orla de um bosque. Ao perceber a presença da testemunha, a criatura teria se levantado e se virado em sua direção, antes de desaparecer na mata. É crucial reconhecer que muitos dos supostos avistamentos podem ser o resultado da propagação de lendas urbanas ao longo das gerações, influenciando a percepção e a interpretação de ruídos noturnos ou encontros com animais selvagens. A força da sugestão e o desejo de acreditar podem moldar a forma como as experiências são lembradas e relatadas. A característica mais marcante e aterrorizante do White Bluff Screamer é inegavelmente o seu grito lancinante. Descrito consistentemente como um lamento agudo e penetrante, muitas vezes comparado ao choro, desespero de uma mulher em extremo sofrimento, o som é considerado capaz de induzir pânico, angústia e até mesmo um estado de quase insanidade em indivíduos que o ouvem por um período prolongado. O comportamento atribuído à criatura é predominantemente esquivo e noturno. Alguns relatos sugerem uma possível natureza predatória, especialmente em relação a animais domésticos como cães e bezerros, que teriam sido encontrados mortos em áreas onde o Screamer foi supostamente avistado ou ouvido. A lenda da família da década de 1920 implica uma natureza violenta e letal. Embora seja possível que a narrativa tenha se tornado mais dramática e sensacionalista com o passar do tempo. Outras interpretações o descrevem como um presságio de morte, um espírito atormentado que vaga pela floresta, lamentando uma tragédia passada, sem necessariamente representar uma ameaça física ou direta. É imperativo analisar o fenômeno do White Bluff Screamer através de uma lente cética, considerando explicações naturais para os relatos e as características atribuídas à criatura. Identificação errada de fauna local. Os gritos aterrorizantes podem ser facilmente confundidos com os chamados de animais selvagens comuns na região, como coiotes, raposas, gatos selvagens, ou até mesmo aves noturnas, como a coruja orelhuda, cujo canto pode ser surpreendentemente alto e perturbador, especialmente em noites silenciosas. A descrição de uma figura branca e peluda pode ser um avistamento fugaz e mal iluminado de um cervo albino ou de outro animal com pelagem clara que se move rapidamente na escuridão. O poder das lendas urbanas e da psicologia humana. A trágica história da família da década de 1920 possui todos os elementos clássicos de uma lenda urbana, sendo transmitida oralmente e sujeita a embelezamento e distorção ao longo do tempo. O medo, a sugestão e a crença preexistentes podem levar as pessoas a interpretar ruídos comuns, como os gritos característicos do Screamer, e avistamentos ambíguos como confirmações visuais de sua existência. A pareidolia, a tendência inerente ao cérebro humano de identificar padrões significativos em estímulos aleatórios, também pode influenciar a interpretação de sombras e formas na escuridão. A sensação de isolamento, comum em áreas rurais, e a escuridão da noite podem amplificar a percepção de sons e movimentos, tornando mais fácil para a imaginação preencher as lacunas com explicações sobrenaturais ou misteriosas. Um galho quebrando, o vento uivando entre as árvores, ou a sombra de um animal conhecido, podem ser facilmente interpretados de forma mais sinistra, em um ambiente de escuridão e isolamento. A figura da Dama Branca é um arquétipo fantasmagórico presente em diversas culturas ao redor do mundo,
frequentemente associada a histórias de tragédias, perdas e aparições etéreas. É plausível que elementos dessa lenda tenham se fundido com os relatos de sons estranhos em White Bluff, contribuindo para a descrição ocasional de uma figura feminina vestida de branco. Sons inexplicáveis podem, em alguns casos raros, ser atribuídos a fenômenos atmosféricos incomuns, como inversões térmicas, que podem transportar sons por longas distâncias, de forma distorcida, ou até mesmo atividades geológicas sutis. Da mesma forma, os círculos de grama queimada poderiam ter explicações naturais relacionadas a derramamentos de substâncias, doenças vegetais ou outros fatores ambientais. A lenda do White Bluff Screamer, como muitas outras histórias de criptídeos e fenômenos paranormais, pode ter sido significativamente influenciada e perpetuada pela disseminação através de livros, filmes, programas de televisão e mais recentemente pela vasta rede da internet. Discussões online em fóruns dedicados à criptozoologia e ao folclore ajudam a manter viva a história, a compartilhar novos relatos e a fomentar a especulação sobre a natureza da criatura. Até o presente momento, não existem evidências científicas verificáveis que sustentem a existência do White Bluff Screamer como uma criatura biológica desconhecida ou como uma entidade paranormal. Nenhuma análise de DNA, de amostras de pelo, moldes de pegadas inequívocas ou gravações de áudio conclusivas foram apresentadas para comprovar sua realidade. É provável que investigadores amadores e entusiastas da criptozoologia tenham visitado a região de White Bluff ao longo dos anos em busca de evidências, mas geralmente se deparam com relatos de segunda mão, histórias transmitidas oralmente e a dificuldade de distinguir entre a lenda e os fatos concretos. A natureza noturna e esquiva atribuída à suposta criatura também representa um obstáculo significativo para qualquer tentativa de observação direta ou captura. O White Bluff Screamer é um criptídeo fascinante que encapsula o poder do folclore rural em transformar sons inexplicáveis em uma lenda aterrorizante. Sua história é centrada em uma tragédia familiar, gritos sobrenaturais e uma presença elusiva ressoa com temas universais de medo, perda e o desconhecido. Seja um animal mal identificado, um fenômeno acústico ou algo mais sobrenatural, a lenda persiste, convidando aventureiros a explorar a região, mas sempre com cautela, pois os gritos podem estar mais próximos do que se imagina.